Meu nome é Fábio Martins, sou professor, artista, pesquisador, integrante dos grupos de pesquisa Geografia e História, Patrimônio Cultural e Memória Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Pintura e Ensino pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. E hoje gostaria de apresentar para vocês uma série de 3 trabalhos intitulada de Recortes. Essa série de trabalho ela foi desenvolvida durante esse contexto de pandemia e são 3 trabalhos cuja técnica é óleo sobre tela. Essas 3 imagens elas têm como referência a interface entre pintura, a arquitetura, a paisagem e a fotografia. Essa arquitetura, da qual eu trago como referencial, ela tem um recorte espacial atrelado à cidade de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, cidade da qual eu nasci, e traz então uma relação de memória afetiva, são bens culturais, que é fonte e objeto dessa pesquisa visual. Essas fotografias, elas têm uma diversidade de estilos arquitetônicos, traz todo um hibridismo também e tem uma riqueza de cor e de formas. Então, em relação ao conceito de fotografia, o André Roulier, ele traz uma discussão entre a fotografia e a cidade que envolve relações entre o material e o imaterial. Esse material, segundo o autor, em cada percurso na cidade, desenvolve uma infinidade de visadas efêmeras que se desfazem com o movimento, que mudam com as perspectivas, que variam com os pontos de vista. É por aí, então, que esses pontos de vista, através dessa relação, que a fotografia e a ciência encontra a arte. Gostaria de mostrar um pouco sobre a minha trajetória dessa relação entre pintura e paisagem. Essas imagens elas aparecem a partir de 2003 e traz um amplo referencial desses monumentos arquitetônicos que tem toda uma historicidade atrelada a essa localidade. E aí eu gostaria de trazer mais um conceito de pensamento paisagem, do qual Michel Coulot, ele diz que a noção de paisagem envolve 3 componentes, um local, um olhar e uma imagem. Paisagem seria resultado da interação entre o local, percepção e sua representação. Nesse sentido, o termo mediador, que é o da percepção, que deve tanto à configuração do local quanto às figuras de arte e de cultura. E aí eu chego nos trabalhos atuais, que eles partem de uma série de imagens e de pinturas da qual eu iniciei aqui na cidade de Ponta Grossa no ano de 2009, ainda que com esse referencial atrelado a essa localidade de Carmo do Rio Claro. Pontos de vista distintos, e aí eu crio, eu trago, resgato essas pinturas com um novo olhar. Então, quais são os recortes que eu estabeleço nesse trabalho? Primeiro, in loco, na fotografia que eu vou fazer nessa localidade. Em um segundo momento, eu faço um recorte na própria fotografia, que resulta em um fragmento e que resulta nessa pintura. Então são 3 imagens, as operações são as mesmas, com os distintos características arquitetônicas. E aqui o trabalho. E para finalizar, essa última imagem, da qual o que prevalece aqui é a essência da pintura, que é a cor, a linha e forma, além das texturas. Eu deixo agora a referência e o meu contato. Na sequência, irei apresentar o processo de criação
né? São 3 vídeos do qual vai mostrar um pouco desse processo. Eu agradeço a todos e até uma próxima. Muito obrigado.